No silêncio profundo desta Sexta-feira Santa, contemplamos o mistério supremo da nossa fé, o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Neste dia solene, as leituras nos conduzem pelo caminho doloroso da paixão, desde o jardim, do Getsêmani até o Monte Gólgota, revelando o amor sem medida de um Deus que se entrega por nós. O profeta Isaías anuncia o servo sofredor, que toma sobre si nossas dores e pecados. O Salmo expressa o abandono e a confiança total nas mãos do Pai. A carta aos Hebreus nos apresenta Cristo como o sumo sacerdote compassivo que, pela obediência perfeita, se torna fonte de salvação. E o relato da paixão segundo João nos conduz passo a passo pelo caminho da cruz, revelando a majestade de um rei que reina do madeiro. Mas diante deste mistério de dor e amor, qual é a nossa resposta? Como nos posicionamos diante da cruz redentora? As leituras desta Sexta-feira Santa nos colocam diante do evento central da história da salvação: a paixão e morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, apresenta-nos o quarto e último Cântico do Servo Sofredor. Escrito aproximadamente no século VI a.C., durante o exílio babilônico, este texto profético descreve com impressionante precisão os sofrimentos que Jesus enfrentaria séculos depois. O servo é apresentado como alguém desfigurado, sem beleza nem atrativo, desprezado e rejeitado pelos homens. Contudo, seus sofrimentos têm um sentido redentor. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Este servo aceita voluntariamente sua missão. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, prefigurando o silêncio de Jesus diante de seus acusadores. O Salmo 30, por sua vez, expressa simultaneamente a angústia da provação e a confiança inabalável em Deus. As palavras "em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito" seriam as últimas pronunciadas por Jesus na cruz, segundo o Evangelho de Lucas. Este salmo, originalmente uma oração individual em tempo de perseguição, adquire em Cristo um sentido pleno. É o abandono total nas mãos do Pai, mesmo no momento extremo do sofrimento e da morte. A segunda leitura, da carta aos Hebreus, apresenta Jesus como o sumo sacerdote perfeito, que, diferente dos sacerdotes da antiga aliança, oferece a si mesmo como sacrifício. O autor destaca que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Esta obediência amorosa ao Pai é a chave para compreender o mistério da cruz. Jesus não sofre por uma imposição externa, mas por uma entrega voluntária nascida do amor. O relato da paixão, segundo João, finalmente nos conduz pelo caminho doloroso que Jesus percorreu, desde o jardim do Getsêmani até o Calvário. O evangelista João, testemunha ocular destes acontecimentos, aquele que viu, dá testemunho, apresenta a paixão com uma perspectiva teológica única. Em seu relato, Jesus mantém uma soberana dignidade mesmo nos momentos mais humilhantes. Ele não é uma vítima passiva das circunstâncias, mas aquele que livremente entregou o Espírito. Cada detalhe da narrativa está carregado de significado teológico, desde o título Rei dos Judeus na cruz até o sangue e água que jorram do seu lado traspassado, símbolos dos sacramentos da Igreja nascente. No contexto da Quaresma, a Sexta-feira Santa representa o ponto culminante da nossa caminhada penitencial. Após 40 dias de oração, jejum e esmola, somos convidados a permanecer aos pés da cruz, contemplando aquele que foi ferido por causa de nossos pecados. Este não é um momento de simples comiseração emocional, mas de profundo reconhecimento do amor infinito de Deus que, em Cristo, abraça voluntariamente o sofrimento para nossa redenção. Diante desta realidade, somos confrontados com uma pergunta essencial. Reconhecemos verdadeiramente o significado da cruz em nossa vida? Estamos dispostos, como Cristo, a abraçar nossa própria cruz por amor a Deus e aos irmãos? O mistério da cruz que contemplamos nesta Sexta-feira Santa é o coração da fé cristã. Como afirma São Paulo,
Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Para compreender este mistério em sua profundidade, precisamos mergulhar na sua dimensão teológica e espiritual. A primeira leitura nos apresenta o servo sofredor, figura profética que encontra em Cristo sua plena realização. Santo Agostinho, comentando esta passagem, observa que ele carregou nossos pecados porque carregou nossa punição e foi punido por nós. O Catecismo da Igreja Católica, refletindo sobre o sentido redentor do sofrimento de Cristo, ensina que pela sua obediência de amor ao Pai até a morte de cruz, Jesus cumpre a missão expiatória do servo sofredor que justifica a multidão, carregando com as suas faltas. Este é o paradoxo central da fé cristã. Através da morte, vem a vida. Através do sofrimento, vem a redenção. O evangelista João apresenta a crucificação não apenas como um suplício, mas como a exaltação de Cristo. Como Jesus havia anunciado: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. São João Crisóstomo comenta que Cristo transforma o instrumento de vergonha em troféu de vitória. A cruz, que era símbolo de condenação, torna-se fonte de bênção e sinal de salvação. No relato joanino, Jesus manifesta sua majestade mesmo, na humilhação da cruz. Ele é o rei que reina do madeiro, conforme cantamos na liturgia: Regnavit a ligno Deus. Deus reinou do madeiro. Vários detalhes do relato da paixão estão carregados de significado teológico profundo. O Papa Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, observa que quando o soldado abre o lado de Jesus com a lança, sangue e água jorram. João viu nisto um sinal da plenitude de sacramentos, da água do batismo e do sangue da Eucaristia. São Tomás de Aquino complementa esta interpretação, afirmando que a água simboliza também a purificação dos pecados, enquanto o sangue se refere ao preço da nossa redenção. Assim, do coração traspassado de Cristo nasce a Igreja com seus sacramentos. A túnica sem costura de Jesus, pela qual os soldados lançam sorte em vez de rasgá-la, é interpretada pelos padres da Igreja como símbolo da unidade da Igreja. São Cipriano escreve: o Senhor usava uma túnica sem costura, tecida do alto inteiramente. Isso significa a unidade inseparável da Igreja, que nenhuma divisão humana deve romper. Outro momento teologicamente significativo é quando Jesus, vendo sua mãe e o discípulo amado aos pés da cruz, diz: mulher, este é o teu filho, e ao discípulo: esta é a tua mãe. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, afirma que nesta revelação da mistério da maternidade espiritual de Maria, podemos captar os sentimentos profundos de Jesus Cristo na hora culminante de sua missão messiânica. Maria torna-se mãe da Igreja nascente, representada pelo discípulo amado. As palavras finais de Jesus na cruz, segundo João, tudo está consumado, expressam não a derrota, mas a consumação perfeita da missão recebida do Pai. O verbo grego tetelestai indica o cumprimento pleno de tudo o que havia sido anunciado nas Escrituras, como ensina o Catecismo. Esta palavra indica que a salvação operada por Cristo na cruz tem caráter universal, abrange todos os homens, a criação inteira. O teólogo Hans Urs von Balthasar, em sua obra Teologia dos Três Dias, reflete que na cruz, Jesus experimenta o abandono mais profundo para alcançar até mesmo os mais afastados de Deus. Ele desce até o último lugar para não deixar ninguém sem a possibilidade de encontrá-lo. Este é o paradoxo do amor divino. O Todo-Poderoso se faz impotente por amor, permitindo que a violência humana o crucifique, para transformar essa mesma violência em fonte de redenção. Na tradição espiritual da Igreja, a contemplação do crucificado tem sido fonte inesgotável de transformação interior. São Boaventura exorta: que tua alma seja toda absorvida pela contemplação de Cristo crucificado, para que, transformado à sua imagem pela caridade, possas exclamar com o apóstolo: estou crucificado com Cristo. A paixão de Cristo não é apenas um evento histórico do passado ou um dogma a ser aceito intelectualmente.
é uma realidade que deve transformar profundamente nossa vida cotidiana. Como podemos, então, viver o mistério da cruz em nosso dia a dia? A cruz de Cristo nos ensina que o sofrimento, quando unido ao de Jesus, adquire um valor transformador. São João Paulo II, em sua carta apostólica Salvifici Doloris, escreve que o sofrimento com Cristo é também sofrimento por Cristo. Isto não significa buscar o sofrimento por si mesmo, mas aceitá-lo com fé quando ele se apresenta em nossa vida. Concretamente, podemos oferecer nossas dificuldades, doenças, fracassos ou incompreensões em união com a cruz de Cristo, transformando-os em caminho de crescimento espiritual. Quando uma doença nos atinge, em vez de apenas lamentar, podemos dizer: Senhor, uno este sofrimento ao teu, para a redenção do mundo. A segunda leitura nos mostra que Jesus aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Esta não é uma obediência servil, mas um ato de amor e confiança. Em nosso cotidiano, somos convidados a descobrir e seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela contraria nossos planos ou desejos imediatos. Isso pode significar aceitar uma mudança inesperada de emprego, dedicar tempo a um familiar doente quando tínhamos outros planos, ou permanecer fiel aos valores evangélicos em um ambiente hostil. Cada pequeno sim à vontade de Deus nos configura mais a Cristo crucificado. No relato da paixão, Jesus não responde ao ódio com ódio, nem à violência com violência. Em outro evangelho, ele chega a pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é uma das maiores expressões do amor crucificado. Em nossas relações diárias, quando somos feridos, caluniados ou incompreendidos, a resposta natural seria o ressentimento ou a vingança. A cruz nos convida a outro caminho, o do perdão generoso. Isso não significa ignorar a injustiça, mas recusar-se a entrar no ciclo de violência e retaliação. Concretamente, podemos iniciar um processo de perdão identificando as pessoas que nos magoaram e, diante do crucificado, pedir a graça de perdoá-las de coração. João inicia o relato da paixão lembrando que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A cruz é a expressão máxima deste amor sem limites. Em nossa vida cotidiana, somos chamados a imitar este amor que se doa sem calcular o custo. Isso pode significar dedicar tempo para escutar uma pessoa solitária, mesmo quando estamos cansados. Fazer um trabalho com excelência, não apenas para receber reconhecimento, ou comprometer-se com causas de justiça e solidariedade, mesmo quando isso implica renúncias pessoais. Durante a paixão, os discípulos fugiram. Pedro negou Jesus e apenas um pequeno grupo, incluindo sua mãe e o discípulo amado, permaneceu aos pés da cruz. Em nossa vida espiritual, também passamos por momentos de Sexta-feira Santa, períodos de aridez, dúvida, tentação ou desânimo. A fidelidade nesses momentos é um testemunho poderoso de fé madura. Concretamente, isso significa manter nossa vida de oração mesmo quando não sentimos consolação, continuar servindo mesmo quando não vemos resultados imediatos, permanecer na comunidade eclesial mesmo quando discordamos de alguns de seus membros. Do lado aberto de Cristo jorram sangue e água, símbolos dos sacramentos que dão vida à Igreja. Nesta Sexta-feira Santa, somos convidados a renovar nossa participação consciente na vida sacramental, especialmente na Eucaristia, memorial perpétuo do sacrifício da cruz, onde Cristo continua a entregar-se por nós. Na reconciliação, onde experimentamos o perdão que flui do coração traspassado de Jesus. Na unção dos enfermos, que une nossos sofrimentos aos de Cristo para a redenção do mundo. A presença silenciosa e fiel de Maria no Calvário nos ensina a atitude fundamental diante do sofrimento. A confiança absoluta no plano de Deus, mesmo quando não o compreendemos. Em momentos de dor, podemos imitar sua fé inabalável e sua capacidade de permanecer de pé, sem desespero nem revolta. Concretamente, podemos incluir em nossa vida de oração
a meditação das dores de Maria, através da via sacra ou da contemplação das 7 dores de Maria. Na liturgia desta Sexta-feira Santa, a Igreja nos convida a adorar a cruz com um gesto concreto, a genuflexão, o beijo ou outro sinal de veneração. Este gesto ritual deve traduzir-se em uma vida cotidiana marcada pela centralidade da cruz, não como símbolo de derrota, mas como sinal de vitória do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte. Neste momento sagrado da Sexta-feira Santa, convido você a entrar em um profundo silêncio interior. Coloque-se aos pés da cruz, junto com Maria, João e as mulheres fiéis. Contemple o Senhor crucificado, com seu corpo ferido por amor a você. Escute os últimos suspiros daquele que entrega tudo, até a última gota de sangue pela sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, que na cruz revelaste o amor infinito de Deus pela humanidade, neste dia solene de tua paixão, prostro-me diante de ti. Contemplo tuas mãos e pés traspassados, teu lado aberto, tua cabeça coroada de espinhos, e reconheço que foi por mim, por meus pecados, que sofreste tão cruel suplício. Como o centurião, confesso, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como o ladrão arrependido suplico, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Reconheço em tua cruz o preço da minha salvação, o sinal supremo do amor divino que se entrega até o fim. Em tuas chagas encontro cura para minhas feridas. Em teu abandono, conforto para minhas solidões. Em tua obediência ao Pai, modelo para minha entrega diária. Neste dia santo, peço a graça de compreender mais profundamente o mistério da tua paixão, para que eu possa morrer para o pecado e viver para a justiça. Ensina-me a carregar com dignidade minha própria cruz, em união contigo. Pelos méritos do teu preciosíssimo sangue, derramado por mim e por toda a humanidade, tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Amém. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Repita esse versículo frequentemente ao longo deste dia santo, recordando o preço inestimável da sua redenção. Hoje rezemos especialmente por todos os que sofrem no corpo ou na alma, os doentes, os prisioneiros, os perseguidos por causa da fé, os marginalizados, os que vivem em zonas de conflito. Que a contemplação da cruz de Cristo lhes traga consolo e esperança. Rezemos também pela conversão daqueles que, como Pilatos, lavam as mãos diante da injustiça, e por todos os que crucificam Cristo hoje em seus irmãos mais pequeninos. Nesta Sexta-feira Santa, percorremos os passos dolorosos de Jesus, desde o Getsêmani até o Calvário. Contemplamos o servo sofredor anunciado por Isaías, que tomou sobre si nossas dores e pecados. Reconhecemos em Cristo o sumo sacerdote compassivo que, pela obediência amorosa até a morte, se tornou fonte de salvação para todos. No relato de João, vimos Jesus como o Rei que, do trono da cruz, manifesta a soberania do amor que se entrega totalmente. Esta contemplação não pode deixar-nos indiferentes. Ela nos chama a uma resposta concreta de amor e conversão. Compromisso para hoje. Farei um momento de jejum consciente e oferecido. Abstenção de alimento, mídia social, entretenimento ou algo que me dê prazer, unindo-o ao sacrifício de Cristo na cruz pelas necessidades do mundo. Reservarei um tempo específico, pelo menos 15 minutos, para a adoração da cruz, seja participando da celebração litúrgica ou em oração pessoal diante de um crucifixo. Identificarei uma pessoa com quem preciso reconciliar-me ou a quem preciso perdoar, e darei passos concretos para a reconciliação, vendo neste gesto uma participação no perdão oferecido por Cristo na cruz. Oremos. Meu Senhor Jesus crucificado, diante de tua santa cruz me prostro em profunda gratidão. Como agradecer-te, Senhor, por tanto amor? Tu, que eras sem pecado, tomaste sobre ti minha culpa. Tu, o Filho amado, suportaste o abandono para que eu nunca fosse abandonado. Tu, o Rei da Glória,
aceitaste a coroa de espinhos para que eu pudesse receber a coroa da vida. Neste dia solene, reconheço que foram meus pecados que te pregaram na cruz. Foi meu orgulho que coroou tua fronte de espinhos, minha desobediência que feriu tuas mãos e pés, meu egoísmo que traspassou teu lado. Contudo, em teu infinito amor, transformaste estes sinais de morte em fontes de vida, e de tuas chagas brota a cura para minhas feridas. Aceita, Senhor crucificado, a oferenda de minha vida como resposta ao teu dom total. Que eu aprenda, aos pés da tua cruz, a morrer para o pecado e viver para a justiça. Que a contemplação do teu amor sacrificial inflame em mim o desejo de amar-te sobre todas as coisas e de servir-te em meus irmãos, especialmente nos mais sofredores. Pelos méritos da tua santa paixão, tem piedade de mim e do mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, Sexta-feira Santa, estivemos aos pés da cruz, contemplando o mistério do amor infinito de um Deus que se entrega até a morte por nossa salvação. Do servo sofredor de Isaías ao relato da paixão segundo João, testemunhamos como Jesus, por obediência amorosa ao Pai e por amor a nós, abraçou voluntariamente o sofrimento da cruz, transformando o instrumento de tortura em trono de glória e fonte de vida nova. E agora eu pergunto a você: como a contemplação de Cristo crucificado tem transformado sua maneira de enfrentar os sofrimentos da vida? De que forma você pode testemunhar o amor redentor da cruz em seu ambiente familiar, profissional ou comunitário? Compartilhe sua experiência nos comentários. As leituras que meditamos hoje estão na descrição deste vídeo. Permita que a contemplação do crucificado continue a transformar seu coração durante este tríduo pascal para que possa experimentar plenamente a alegria da ressurreição. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também possa beneficiar-se desta palavra. E para acompanhar toda a nossa caminhada pascal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas publicações. Amanhã nos encontraremos para a Vigília Pascal, onde contemplaremos a luz que brilha nas trevas e não pode ser vencida por elas. Que Deus abençoe sua Sexta-feira Santa.